meados do ano 5 a 4 a.C. E que não foram só 3 magos que o visitaram. E que Jesus foi para o Egito no ano 4 a.C. Mas como? Ele poderia ter ido antes dele mesmo. E que possivelmente comemorou seu primeiro aniversário lá. Parabéns pra você. Bom dia. Bom dia. Temos que o Rei Jesus nasceu em meados de 4 a 5 a.C. Herodes o Grande reinava na Judéia que Jesus nasceu. Em suas antiguidades, Joséfo descreve que houve um eclipse da lua um pouco antes da morte de Herodes. Este eclipse poderia ser qualquer um dos 3 ocorridos nos anos 5 a 4 a.C., mas provavelmente a alternativa é que 12 de março de 4 a.C., além do mais, o historiador judeu declara que o rei morreu pouco antes da Páscoa, e a Páscoa ocorreu no dia 11 de abril, no ano 4 a.C. Assim, devemos concluir que Herodes morreu nos primeiros dias de abril deste ano. Os magos do Oriente vieram adorar o Messias de Deus, mas uma vez que voltassem sem dar informações algumas a Herodes, ele mandou que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso quer dizer que Jesus nasceu anos 5 ou 6 a.C. Não sabemos com exatidão em que mês e dia Jesus nasceu. A data 25 de dezembro não é muito provável. A Igreja Romana escolheu esse dia para celebrar o nascimento de Cristo, já no 2º ou 3º século, a fim de obscurecer um dia santo de origem pagã, comemorando tradicionalmente esse dia. E, anteriormente, a Igreja Ortodoxa Oriental decidiram honrar o nascimento de Cristo no dia 6 de janeiro, a Epifânia. Mas por que estabelecer a data no inverno? As probabilidades de que os pastores cuidassem de seus rebanhos à noite nas colinas são mínimas. É mais provável que Jesus tenha nascido no outono ou na primavera. Mas esse é um assunto muito extenso para discutirmos hoje. Vamos deixar para o próximo Jornal Descobertas. É de suma importância saber que quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano, que a dividiu nos distritos da Galileia, Samaria e Judéia, Idumeia com Pérea e Tranconites, com Itureia, além do Rio Jordão. Todos esses territórios constituíam os domínios de Herodes o Grande, que governou a Palestina de 40 anos a.C. até 4 anos a.C. Este mesmo Herodes, por inveja, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, porque pensava que Jesus tomaria o seu trono. Teremos agora uma entrevista com a doutora Schneider, doutora e arqueóloga, especialista em História Cristã, leciona na Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos. Estou aqui agora com a doutora Schneider. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a morte dos inocentes a mando do imperador Herodes o Grande pelo fato de ter medo de perder o seu trono. Bom, essa questão é uma questão bem interessante, né? Porque era profecia e tinha que acontecer. O curioso é que Herodes ele ficou com muito medo de perder o trono, né? Afinal, não eram 3 magos, 3 pastores ou 3 estudantes. Eram uma multidão com 3 presentes. É engraçado que as pessoas elas confundem, né? Pelo fato de serem 3 presentes, as pessoas acham que foram 3 magos, mas era uma multidão. E pelo fato de ter sido uma multidão, Herodes ficou sabendo da vinda do Messias, de quem seria o Messias, e ficou com muito medo. Por isso que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Com medo, temendo a
perda de seu trono. Depois dessa satisfatória resposta, fiquei curioso, Felipe, em saber o que aconteceu durante e depois dessa matança. Bem, Heitor, sei que durante este interim ocorre a fuga para o Egito, mas não sei a data correta e nem sei que fatos ocorreram, mas sei uma pessoa que pode responder. É a nossa entrevistada, a doutora Schneider. É com você, Harumi Sakato. Bem, doutora Schneider, enquanto tudo aquilo acontecia em Belém, vemos que José tem um sonho no qual ele tem que fugir para o Egito. Quando e por que isso ocorre? Bom, Harumi Sakato, essa é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que seja dúvida de muitos, né? Afinal, não é tão fácil. Enfim, Jesus veio à Terra para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito lá atrás. Né? Meu filho sairia do Egito. Herodes, ele morreu no ano 4 a.C. E mais ou menos 6 meses depois que Jesus tinha saído para o Egito. Considerando que Jesus ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, nosso calendário estaria atrasado 6 anos, né? Mais ou menos 6 anos. E depois de ter vivido alguns dias no Egito, ele volta para uma cidade chamada Nazaré, para novamente se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito atrás. Meu filho será chamado o Homem de Nazaré. E nós temos um quadro que demonstra o nascimento, a vida de Jesus, que a gente vai mostrar agora para vocês. Bom, aqui nós temos a tabela do nascimento, infância e adolescência de Jesus. Olha aqui, no ano 7 acontece o anúncio do nascimento de João. Acontece em Jerusalém. Próximo, nós vemos aqui o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Isso acontece lá em Nazaré. No ano 5 a.C., Maria visita Isabel e acontece o Cântico de Maria. No ano 5 e 4, mais ou menos, antes de Cristo, acontece a proclamação pelos anjos, a visita de adoração pelos pastores e a circuncisão de Jesus. Bom, a proclamação pelos anjos, vocês veem que foi próximo de Belém, e os outros 2 acontecimentos na cidade de Belém. No ano 4 a.C., acontece a primeira visita ao templo de Simeão e Ana, em Jerusalém. Acontece também a visita dos magos em Jerusalém e Belém, a fuga para o Egito e massacre dos inocentes, a volta do Egito. No ano 7 e 8 depois de Cristo, Jesus, já aos 12 anos, visita o templo, isso em Jerusalém. Jesus, adolescente e adulto, em Nazaré. Muito obrigada por sua presença e colaboração. Bom, eu que agradeço o convite do programa, um programa tão especial. Espero que esteja na dúvida do pessoal da igreja.